Semelhante a testado, mas agora na sua versão mais barata. Veja agora como que se comporta o New Fiesta 1.5S. Acompanhe! Chave canivete. Vamos dar a partida e ver como é que é. New Fiesta em funcionamento. Nós podemos ver que nós temos o contagiro à esquerda, velocidade à direita, combustível no meio e logo em cima o computador de bordo, que tem informações fixas como a temperatura do motor e também a temperatura externa. No meio nós temos o computador de bordo, com algumas funções como consumo médio, velocidade média, odômetro, trip, autonomia, consumo instantâneo e volta para o consumo médio. Todas essas funções são mudadas pela seta na haste. Só os vidros dianteiros, entretanto, são elétricos. O volante tem uma pegada muito legal, a empunhadura é boa. E aqui nós temos intermitente variável do limpador de para-brisa. Sistema de som, no caso esse aqui é um som convencional, mas possui USB, Bluetooth e auxiliar. O que peca é que a tela é muito pequena e dificulta um pouco mexer nele. Mas a qualidade do som é boa, apesar de ter apenas 2 alto-falantes e 2 tweeters apenas na porta da frente. Atrás não possui alto-falante, mas mesmo assim o som não deixa a desejar. O ar-condicionado, à primeira mão assim, ele é um pouco complicado de mexer, porque no caso a ventilação ela não desliga. Ou é um tudo ou nada, né? Não tem o zero aqui. O zero no caso é aqui, você desliga o ar-condicionado pela posição. Aí você vê onde que você coloca de acordo com de onde você quer o vento. É aqui sim você pode desligar e não aqui. Então isso aqui, para quem não está acostumado, é um pouco complicado. Os bancos do Fiesta são de tecidos e o tecido é bem simples. Aqui embaixo ele também não tem nenhuma aba, bem comum mesmo, nada demais. O acabamento dele, tudo duro. Depois que ele começou a fabricar no Brasil, ele perdeu todo aquele acabamento emborrachado, mas a textura eu acho bem legal. E aparentemente vocês não vê nada muito, uma rebarba muito feia assim. A única coisa que eu vi assim que é meio grotesco foi esse vão aqui do porta-luvas. Olha só, quer ver? Ó, coloco meu dedo aqui, ó, consigo fechar e meu dedo não esmaga porque ele tem um baita de um vão. E o porta-luvas tem um espaço muito bom e ele pelo menos tem um forramento aqui no fundo. Tem um porta-caneta e um porta-cartão. Aqui ao lado temos porta-revistas, porta-garrafa e dá para colocar bastantes objetos aqui. Aqui também tem um plástico duro da textura diferenciada do painel, achei bem estranho isso, normalmente é sempre igual. E plástico e o tecido nessa pequena parte e um pequeno porta-moeda, porta-objetos aqui. Aqui é o centro de um pequeno porta-objetos. E é legal esse aqui que você pode colocar cartão, inclusive de estacionamento, deixar ele aqui. Temos tomada de 12 volts, auxiliar, outro porta-objetos, 2 porta-copos e até um terceiro menor aqui, um quarto porta-copos e um porta-objetos maior. Sem apoio de braço. Parasol com um espelho apenas e aqui para você poder guardar documento, luzes e do motorista também apenas espelho. Regulado para mim, que tem 1,80 m lá na frente, a situação é essa aqui atrás. O túnel central é de tamanho médio, então
você pode ver que quem vai sentado aqui no meio também vai com conforto. Apesar dele não dar a sensação de claustrofobia, você vê que o joelho ele tá quase encostando no banco da frente. Como se trata da versão de entrada, nós não temos tecido na porta traseira, nem vidro elétrico. Outro item que ele peca é não oferecer apoio de cabeça central e cinto de 3 pontos. Porém, ele já oferece Isofix, que é o método mais eficiente para prender cadeirinhas de bebê. Porta-malas com 281 litros. Ele se destaca pelo Isofix, que é o gancho de fixação que fica bem ali. Aqui fica o triângulo. E vamos ver o step como é que é. Você pode ver que é uma roda aro 14. O acabamento aqui em cima você pode ver que é tampado, não mostra lataria. Muito bacana. Esse aqui é o motor do Fiesta 1.5. Aqui a gente já vê que ele, apesar de ser a versão de entrada, já possui a manta acústica. E o motor, que é 1.5, possui 111 cavalos no álcool, 107 cavalos na gasolina a 6.500 RPM. O torque é 15 kgfm no álcool e na gasolina 14,8 a 4.250 RPM. Ele possui 16 válvulas e duplo comando de válvulas no cabeçote. E aí pessoal, beleza? Estamos a bordo do Fiesta 1.5 e deixando bem claro que esse carro aqui é o do nosso editor, que edita os vídeos pra gente. Então ele emprestou o New Fiesta 1.5 de entrada dele, porque esse carro aqui normalmente não tem test drive dele ali na concessionária, então só doação. É interessante porque é o Fiesta de entrada, né? Então, a gente avaliou o Fiesta, mas a gente avaliou o Fiesta 1.6, né? Power Shift. E aí, então, nós vamos pro outro lado da moeda. Nós vamos testar 1.5 manual, né? A primeira versão, o valor dela, se não me engano, é 42 mil, né? Agora. Começa em 42 mil e é essa versão que custa 42 mil. Não é aquele negócio, a partir de 42 mil, mas só mostra a versão mais cara, né? Não. Porque nós vamos mostrar todo o conteúdo da versão de 42 mil reais. Aí esse é o motor de bordo e aí vamos fazer o nosso teste de consumo do New Fiesta 1.5. Exato. Lembrando que o carro está abastecido com etanol. Isso. E eu já quero até falar que ali manobrando gostei bastante da leveza da direção, porque a direção é elétrica. Isso eu achei muito legal para um carro de entrada, assim, então positivo pro New Fiesta. Agora vamos ver o consumo dele. O volante, ele tem uma pegada legal, só que ele não é tão ergonômico assim quanto, por exemplo, o volante da Chevrolet ou até o volante da Fiat. Mas pelo menos não é aquele volante seco, fininho, que é ruim de... Que não tem nenhuma aba não tem nada pra segurar direito. É interessante frisar também que, como o carro é do nosso editor, ele já rodou com o carro e o carro está com quase 9 mil quilômetros, está com 8 mil e alguma coisa aí. Então, um carro com 8 mil quilômetros ainda é um carro novo, mas segundo o proprietário, ele disse que tem um barulho específico de acabamento no porta-luvas. Mas até agora eu não escutei esse barulho, pra ser bem sincero. Eu não escutei, não. Na verdade, eu escutei um barulho vindo do porta-malas que eu acredito que seja do nosso equipamento lá, que tá lá atrás. Porque de resto eu achei bem íntegro. E apesar do acabamento do New Fiesta não ser bom perante a concorrência aí. Principalmente depois que ele passou a ser... Depois. Na verdade, só depois mesmo que passou. Que antigamente era bom enquanto ele era fabricado no México. Os engates do câmbio eu achei eles bem suaves, só um pouquinho seco assim, mas nada que atrapalhe, bem tranquilo mesmo. O engate do câmbio lembra da Ranger, não lembra? Eu achei. Verdade, cara. Eu achei que lembra um pouco, mano. É bem justinho e meio seco, é isso mesmo. Mas eu acho que o da Ranger ainda é mais justo. O da Ranger é um
pouquinho. Não, da Ranger é um pouquinho mais justo, mas lembra. É. É bem tranquilo as trocas. Pessoal, não demorou muito, começou a aparecer o barulho do porta-luvas. Bem chato, inclusive. Ó, Rodrigo, pelo amor de Deus. Hein? Se fosse eu levar lá na Ford. Mas enfim. Terminamos aqui a média de consumo. O carro abastecido com etanol. E lembrando mais uma vez que esse trecho é um trecho mais puxado para o lado da estrada. Então o número que ele fez é o consumo que ele faria na estrada aproximadamente. Um pouco menos. Então, foi 11,9 km por litro. No álcool, muito boa média, o carro tá de parabéns. Então vamos dar uma acelerada aqui. Caramba. Vamos ver se 1,5 responde bem. Não tem alça do teto aqui? Pois é. Vixe, eu me senti, segurar quando aqui. você acelerou, eu também senti falta disso. Olha o pecado você corta de esses equipamentinhos básicos aí. É. Aí, ó, passou de 3.000, o carro já responde bem forte, bem esperto. Bem esperto mesmo, gente. Esse motor aqui é muito bacana o desempenho dele. Para 1.5 de 111 cavalos, tá excelente. Tá mesmo. Nossa, eu não sabia que esse carro tinha essa puxada não, viu? Depois de 3.000 ele já responde com força. Nossa, na hora que chega em 4.500 ele dá uma colada mais ainda, você já viu? Isso, vai lá, entra na minha frente. Carreta, não sabe parar, não pare. Aí, ó, 3.000. Em 3.000, tá vendo que ele tá começando a... Ó, em 4, como ele tá puxando mais, ó. Pois é. Ó, 4.500. Ele vai embora. Caramba, hein? Cara, esse motorzinho 1.5 é muito esperto. Ornou bem com o carro. E o mais legal é que é a versão de entrada, né? Então, se quer um desempenho bom, você tem já com Fiesta de entrada. Vai lá, Edu. Então, vamos andar aqui. Puxada violenta, galera. Olha isso, a terceira empurra. Cara, faz muita falta essa alça, velho. Não balança na curva também. Bem ligeiro, galera. Gostei desse motorzinho aí. Agora vamos ver o 0 a 100, né? Isso. Estamos a caminho do 0 a 100. Pra saber quanto que ele vai fazer aí. Que a gente queria fazer uns 10. Porque tem gente falando que a gente faz o 0 a 100 na cidade, dentro da cidade, né? Eu vi gente comentando aí que nós fazemos o 0 a 100 na rodovia. Aqui é o Parque dos Poderes, então ele já fica grudado na rodovia. A rodovia é bem aqui do lado. Então nós fazemos a rodovia. A velocidade da rodovia é 100 por hora. Então 0 a 100 na rodovia. É o cronômetro. 0 a 100. E aí encontramos o milho fazendo uma cagada. Cara, responde bem esse carro. Muito bem, galera. Olha que carro forte. Pra
nós andamos, porque aquele lá também é violentíssimo, lembra? Cara, eu até prefiro nem chutar, porque os dois são bem parecidos. A potência é parecida dos dois. E o City é bem violento. Eu até chuto que esse aqui vai fazer um 0 a 100 melhor que o City. Pode ser. O City fez em 11,6, alguma coisa assim. Se bem que também o City não foi no mesmo lugar. Não foi no mesmo lugar. Então, esse detalhe. E aí, pessoal, beleza? E aí, galera, o que vocês acharam do New Fiesta 1.5? Bacana, né? Também gostamos. Pois é, gostamos bastante. Apesar do acabamento dele não ser tão bom, de não ter tantos itens, como por exemplo PK com vidro elétrico não ter atrás, e dentre algumas outras coisas, o carro agrada muito na motorização. O motor 1.5 se comportou muito bem nesse teste, não é mesmo? Exatamente. Fez um número de 0 a 100 considerável, um número de consumo melhor ainda, na minha opinião, já que ele estava com etanol. Então são vários fatores aí que contribuem para uma boa motorização. Mas assim, é claro, né? O acabamento dele deu uma caída depois que ele começou a fabricar no Brasil. Tanto que todo mundo tá com medo do Golf, depois de começar a fabricar aqui também, cortar equipamento, acabamento e... Vocês sabem como é, né, galera? Não é nem questão de tá reclamando do carro, é mais a questão de dele ter sido fabricado aqui. Mexicano era bem melhor. E o motor 1.5 ele rendeu bem. O 0 a 100 é claro, deu 11.3. A mesma coisa que o Onix LTZ 1.4 vocês testaram. Mas a questão é que 0 a 100 não define exatamente desempenho. Na retomada ele é muito mais forte do que no motor 1.4. E eu percebi também que esse carro ele rende mais em alta. Na hora que você estica ele mesmo, ele vai depois embora. De 3.000 o desempenho realmente puxa. Tanto que na arrancada ele parecia que... E outro carro não deixa ele arrancar a trava em 4.000, então ele sai meio... Não sei, ele sai meio fraco, ele não é bom de arrancada, então por isso que o número foi bem prejudicado. Ele tem um limitador ali que não deixa sair. Mas mesmo assim é igual o Honda City, que anda muito mais que o Onix, por exemplo, né? E fez 11.6, 11.5 de 0 a 100, não tô lembrado, mas foi tipo alguma coisa assim. Isso. E o City também anda muito mais que o Onix 1.4. Mas é só pra ter uma noção. Eu só não sei se o City 1.5 anda mais que esse. É bem próximo, né, cara? É bem próximo um do outro. Os dois puxam muito bem. Quanto ao sistema de som, a tela realmente peca. Deveria ter uma tela maior, colorida, mais legal. Mas pelo menos ela tem USB, auxiliar, Bluetooth, tem tudo na tela, então é bem bacana. Hoje em dia já tem bastante nas centrais multimídias em carros de entrada, e esse daqui ele sai desse padrão, né? Só na versão 1.6 que tem a telinha maiorzinha ali em cima e tal. Aí na versão de entrada não tem nenhum opcional de uma central mais bem bolada, mas pelo menos já é um som legal, o áudio é bom, e também a versão de entrada, também não dá pra reclamar quanto a isso, né? Realmente. Ele só tem alto-falantes na parte da frente, mas mesmo assim é muito bom, de muita boa qualidade. Cara, eu fiquei impressionado, inclusive, velho. Por apenas carro popular normalmente tem um som bem razoável no máximo, e agora esse aqui o som foi muito bom até. Muito bom o preço. Os itens dele são básicos, né? Ele tem direção elétrica, ABS, airbag, que já é de lei, tem Bluetooth, USB auxiliar, os vidros elétricos na frente, rodas aro 15, mas não é de liga leve, e o ar-condicionado. E também o Ford Ace Start, que no caso dispensa o tanquinho de partida frio nessa motorização. O preço dele é R$42 mil. É um preço aí que concorre com alguns 1.4, 1.6. E eu acho legal porque o motor ele tem um desempenho muito bacana para essa faixa de preço. E justamente, inclusive eu acho que o pessoal que é mais jovem que vai gostar desse modelo aqui, mas ele ficou mais caro, né? Quando lançou o Fiesta era bem mais barato e era bem mais em conta, valia muito mais a pena, infelizmente, né?
preço sempre aumenta. E só tende a piorar. Realmente. E o design do Fiesta eu acho legal, gosto bastante dele, acho bem bonito, bem Frente bacana. que lembra o Aston Martin. Frente da Ford, do nova identidade da Ford, que lembra o Fusion, esses outros carros. Então, eu gosto bastante do design dele. Agora, quanto a donos de Fiesta, eles reclamam, as reclamações, né, deles já foi de pintura do carro mal feita, acabamento fazendo barulho, o câmbio, o power shift também já teve reclamação de dono que deu problema e teve que ir na concessionária, a concessionária não... Ah, é verdade. Também teve o recal branco da direção Da caixa de direção, né, da barra de direção. Exatamente, da barra de direção. Um recal que estão fazendo. Tem que chegar na concessionária que parece que eles arrumam isso aí. Então tem esses detalhes aí, claro, isso é a opinião do dono, a gente não tá falando nada do carro. Inclusive, se você for dono de Fiesta e tiver passado por alguma coisa assim, comente aí nos comentários que pro pessoal saber, é bem interessante. Até você também, se você tem um Fiesta e ele não aconteceu nada disso, também pode comentar. É isso aí. Então valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Então se inscreva no canal, compartilhe aí, facebook.com/canaltopspeed, Instagram, portal topspeed.com.br. Acesse lá que a gente coloca alguns detalhes a mais, como seguro, preço das outras versões e equipamentos. Está bem listado lá no portal. Está o link na descrição, é só acessar aí. Se beber não dirige, se dirigir não beba, use sempre o cinto de segurança. Então valeu, galera. Até mais.